Tá estranho, que não tá. Vai. Não tá aparecendo ninguém, né? Imagino diante da torre exposta no céu. Faltam palavras para descrever a essência de Deus. E o que me chama a atenção é o controle que Ele tem. Risca o vento, olha o mar e desenha o além. Quando respira, Ele faz a maré do mar abaixar. Diante do trono, raio pede licença, onde vai estourar. Sabe de cor o número de estrelas que pôs no espaço. O diabo obedece, todo inferno estremece. Esse Deus é fantástico. Ele dá alma, mão no céu assistir o que Ele faz quando se crê. Faz de um milagre uma faculdade pra qualquer doutor desaprender. As
Atenção, se você está com sintomas de gripe, fique em casa. O homem dos milagres chegou aqui neste lugar para curar enfermidades e problemas, solucionar. Ele é médico formado, teve a fundação. Cura lepra, cura câncer, cura depressão, cura coluna, cura AIDS e toca coração. Este Deus é demais. Quando Ele quer, Ele age, Ele faz. Ele é tremendo, Ele é forte, é capaz. Sabe o poderoso se creres verás. É demais, é demais. Todas as maravilhas que esse Deus faz. Ninguém pode explicar seu poder. Boa noite, povo de Deus. A paz do Senhor Jesus. Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam muito bem. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Estão conseguindo me ouvir bem? Eu estava aqui nesse momento meditando na palavra de Deus, orando, aí eu decidi fazer essa live. E creio que Deus, Ele tem algo para falar com vocês nessa noite. É uma palavra praticamente de correção, exortação, mas eu creio que Deus, Ele corrige ao que ama. A palavra do Senhor diz que Ele nos exorta, nos corrige, para que realmente nós entremos no trilho. Quando estamos fora do trilho, Ele realmente nos coloca no trilho, através da palavra poderosa de Deus. Amém? Eu gostaria que vocês abrissem comigo nesse momento, no livro de Jeremias, capítulo de número 26, versículo 8. Jeremias 26, 8. Eu fiz o meu rascunho aqui e vou falar aquilo que Deus colocou no meu coração, minha mente, e acredito que é para a edificação.
A palavra do Senhor diz assim: mas assim que Jeremias acabou de dizer tudo que o Senhor lhe havia ordenado, que dissesse a todo o povo, lançaram mão dele os sacerdotes, os profetas e todo o povo, e disseram: certamente morrerás. Nós entendemos que o profeta Jeremias, ele era um profeta que praticamente ele profetizava, ele trazia uma revelação da parte do Senhor, e por ele profetizar, por ele trazer uma revelação da parte do Senhor, e aquilo que ele falava era como fogo e como martelo. E por que como fogo e martelo? Porque o profeta Jeremias, ele exortou, ele corrigiu a nação, ele corrigiu o povo que se encontrava na desobediência. E Deus falava fortemente comigo que esse momento é um momento de arrependimento, é um momento de conserto, é um momento aonde Deus está nos dando a oportunidade de mudança. Eu acredito que o profeta, ele fala a verdade. O profeta é para trazer alerta para o povo. O profeta, ele é usado para também falar sobre guerra, para denunciar a corrupção. Então o profeta, ele não só fala coisas boas, mas também coisas ruins. Ou seja, ele pode dizer que vai acontecer a ressurreição, vai acontecer o milagre, a cura, mas também ele pode dizer que vai acontecer a morte. E a maioria das vezes o profeta Jeremias, ele dizia sobre a morte, sobre o conserto, porque ele estava lidando com um povo rebelde, um povo desobediente. Por isso que a palavra do Senhor diz assim: eis que eu proponho a vida e a morte, a bênção e a maldição. A palavra também do Senhor diz que há dois caminhos, o caminho estreito, o caminho largo. Quando se fala sobre o caminho estreito, está falando sobre a justiça. E quando se fala sobre o caminho largo, está falando sobre a injustiça. Por isso que a palavra do Senhor diz que há caminhos que para o homem parecem ser deliciosos, mas o fim é a morte. E o salário do pecado é a morte. Eu faço uma pergunta para você que está me ouvindo agora. A prostituição, ela faz bem ou mal ao templo do Espírito Santo? A pornografia, ela faz bem ou mal ao templo do Espírito Santo? Eu gostaria de perguntar para você, porque nós somos o templo do Espírito Santo, e se somos o templo do Espírito Santo, a nossa luta diária é carne contra espírito, espírito contra carne. E nós sabemos que nós temos que ser pessoas espirituais. E para ser pessoas espirituais, nós temos que renunciar este mundo de corrupção. A palavra do Senhor diz que nós somos astros desse mundo, no meio de uma geração corrompida. O Senhor nos escolheu, o Senhor nos separou para ser sal e luz dessa terra. O próprio Jesus, ele foi a luz do mundo, o sal desta terra. E nós cremos, se somos imagem e semelhança de Deus, nós temos que imitar a Jesus. A palavra do Senhor diz que Jesus era humilde, manso e simples. Então o orgulho tem que cair por terra.
A soberba tem que cair por terra. A arrogância tem que cair por terra. E nós devemos colocar Deus como prioridade da nossa vida. Deus tem que estar em primeiro lugar. Houve uma situação onde Jó estava entre a vida e a morte. Estava numa situação de crise, de conflitos. Ele estava com uma doença incurável. O nome dessa doença era a lepra. Nós possamos dizer hoje que a lepra pode ser comparada ao câncer. E num determinado momento, a mulher de Jó disse para Jó: amaldiçoa o seu Deus e morre. Escuta uma coisa, nós achamos que quando nós estamos em uma situação de doença, de enfermidade, de perca, uma situação de deserto, nós achamos que muitas das vezes é uma situação que é o inimigo que está nela. E muitas das vezes Deus permitiu essa situação para que aconteça mudança, para que aconteça restituição, restauração, libertação, e para que haja uma mudança no ser humano de dentro para fora. É interessante que quando você vai num hospital como o do Amaral Carvalho, e você passa a se deparar com pessoas que estão ali, você percebe que são pessoas que necessitam de uma palavra de ânimo, de uma palavra de motivação, de uma palavra rema, de uma palavra direcionada. E nós sabemos que no livro de João, capítulo 8, versículo de número 32, a palavra do Senhor vai dizer: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E existem situações que as pessoas nos perguntam: será que Deus vai dar mais dias de ano para a pessoa, mais vida? E de repente o profeta, ele diz que a pessoa não vai ficar muito tempo viva. A pessoa vai morrer. Mas existem situações que o profeta diz: não, é vida e vida e abundância. Como Jesus ressuscitou Lázaro. Lá no livro de João, capítulo 8, vai dizer que Jesus, ele ressuscitou Lázaro. E Lázaro praticamente estava morto há 4 dias. Imagina uma pessoa 4 dias morto. Estava cheirando mal. O povo estava desesperado. O povo está dizendo: mas se Jesus estivesse no primeiro dia, Lázaro não teria morrido. Jesus não chegou no primeiro, não chegou no segundo, não chegou no terceiro, mas chegou no 4º dia. E aonde Jesus, ele ressuscitou Lázaro. O mesmo Jesus que ressuscitou Lázaro está aqui também nesta noite. Ele pode fazer o impossível se tornar possível. A palavra do Senhor diz em Lucas 1,37: nada é impossível para Deus. Então Deus tem poder de curar, de sarar, de trazer a vida para o ser humano. Mas quando Deus também, ele decreta, quando Deus determina que esta pessoa vai descer à sepultura, ela irá descer à sepultura. Porque ele tem o controle da vida e da morte. A palavra do Senhor vai dizer: os profetas que existiram antes de mim e antes de ti, desde a antiguidade, profetizaram guerra, mal, peste, contra muitas terras e grandes reinos. O que está acontecendo no Brasil? Eu acredito que é a justiça de Deus. Porque a justiça de Deus não é injusta. Porque Deus é justo. Deus é o justo juiz. Eu acredito que não precisa passar muito tempo para Deus enxergar tais situações. E quando acontece esta justiça de Deus, eu acredito que é para a melhoria
Eu acredito que é para que o nome do Senhor seja glorificado, exaltado, porque em Salmo 147, versículo 4, a palavra do Senhor diz: Ele chama cada estrela pelo nome e numera elas. Então, você já parou para pensar a grandeza de Deus? Você parou para pensar que Ele tem o controle, o comando, está com Ele o comando e o controle de toda a situação. O controle, o comando não está na mão do governo, está na mão de Deus. Porque se Deus decidir que a terra vai parar, ela vai parar. Ela vai parar. Então a decisão está com Deus. Nós, como seres humanos, nós somos pequenos diante da grandiosidade de Deus. A palavra do Senhor diz que Ele conhece cada fio do nosso cabelo. 1000 anos para nós e um dia para o Senhor. E tudo está perante os olhos do Senhor. Nós estamos nos tempos difíceis. Estamos sim, tempos difíceis. Tempo de prova, tempo de aflição, tempo de tribulação, tempo onde nós temos chorado. Eu mesmo tenho chorado perante a presença de Deus. Eu mesmo, muitas vezes, eu me pego preocupado. Mas eu tenho que acreditar, eu tenho que confiar no Senhor. Porque os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Então o profeta verdadeiro vai falar sobre guerra, ele vai falar sobre o mal, ele vai falar sobre a peste, e também ele vai dizer palavras que vai edificar, que vai trazer um amor tremendo ao coração das pessoas. Nós estamos no tempos difíceis. Homens serão amantes de si mesmos. A Bíblia diz: gananciosos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pai e mães, ingratos, profanos, sem afeição natural, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, atrevidos, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Tendo aparência de piedade, mas negando-lhe o poder, afasta-te também deles. A Bíblia nos orienta que nós devemos se afastar, se afastar de pessoas que são falsas, pessoas que estão fazendo coisas erradas. Eu acredito que tem poder quem age, tem mais poder quem age da direção certa. Então, se há uma situação onde a pessoa está fazendo errado, a pessoa está difamando a outra pessoa, nós temos que se afastar, porque a Bíblia diz que nós devemos se afastar. Olha que a Bíblia também diz: ai daquele que edifica a sua casa com injustiça, e os seus aposentos sem direito. Olha, que se serve do serviço do seu próximo sem paga, e não lhe dá o salário do seu trabalho. Sabe aqueles tipos de pessoas que pedem para alguém fazer algo? Trabalha para mim, faz isso para mim. Mas a pessoa não paga. E a Bíblia diz que nós devemos ser bons pagadores. Nós devemos pagar. Nós devemos honrar com a nossa palavra. A palavra do Senhor vai dizer: dai honra quem tem honra. Então nós temos que ser bons pagadores. Mas pastor, mas você está dizendo agora numa época onde, olha do jeito que está, olha como está tudo. Tem pessoas que perderam o emprego, fábricas estão fechando, empresários que estão desesperados. Mas eu acredito que esse é o tempo de recomeçar. De repente é o tempo que você vai recomeçar algo novo na sua vida. É tempo de recomeço.
É tempo de ajustamento, de alinhamento. É tempo onde nós temos que fazer o que é certo, o que é correto. É tempo de dividir aos nossos irmãos. A palavra do Senhor vai dizer assim, ó, divida com 7 ou 8. É melhor dar do que receber. É melhor servir do que ser servido. Jesus deixou bem claro que nós devemos servir. Porque muitas pessoas também querem só para elas. Elas só pensam nelas. E o que está acontecendo na terra, o que está acontecendo no mundo, o que está acontecendo no Brasil, é onde está vendo o quê? Deus está mostrando, olha, igualdade. Igualdade. Nós vivemos num país, num mundo de desigualdade. E de repente chega o momento da igualdade. E você vê que está afetando desde daqueles que estão no alto, desde daqueles que estão embaixo. Todas as classes sociais estão sendo afetadas. Será que não é momento, povo, de refletir? Meu querido, o que você está fazendo na tua vida? As suas atitudes, como têm sido as suas atitudes? Como têm sido os teus comportamentos? Porque nós sabemos que tudo que nós plantamos, nós vamos colher. Tudo que o homem plantar, ele vai colher. Então, se você tem plantado coisas boas, com certeza você vai colher. Ainda que você tenha se deparado com injustiça, você vai se deparar com a justiça e a gratidão. Porque há tempo de chorar, mas há tempo de se alegrar. Há tempo para todas as coisas. E o tempo agora é o tempo de luta, de guerra, de desafios. O tempo agora é tempo de chorar, mas vai vir o tempo de se alegrar. E nós sabemos que nós estamos aqui também somente de passagem. A nossa verdadeira morada é o céu. O nosso lugar é o céu. Nós estamos aqui como peregrinos. A Bíblia vai dizer que nós somos tabernáculo do Senhor. Nós somos peregrinos. Nós nascemos para trazer o céu para a terra. Porque a Bíblia vai dizer os céus do Senhor, mas a terra ele deu aos seus filhos para herdar, para prosperar. A palavra do Senhor vai dizer, a este povo dirás, assim diz o Senhor, ponho diante de vós o caminho da vida e o caminho da morte. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo a mente. E isto para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Os meus olhos estão sobre todos os seus caminhos. Não se escondem perante a minha face, e nem sua maldade se encobre aos seus olhos. É interessante que foi o profeta Jeremias que disse todas essas palavras. E nós cremos na palavra. Eu costumo dizer que a palavra, a Bíblia Sagrada é a bússola para o ser humano. E quando é dito a palavra do Senhor diz que Ele traz à existência as coisas que não existem. Eu creio que a palavra ela é viva, ela é eficaz, ela é ativa. A palavra ela conduz, ela reluz. A palavra de Deus ela é como se fosse um banho, uma lavagem. Ela nos purifica, ela nos santifica. Então todas as vezes que nós olhamos para a palavra, praticamos a palavra de Deus, ela passa realmente a nos dar a direção do caminho. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. É interessante que quando nós estamos fracos, o Senhor nos faz forte. A Bíblia vai dizer que o Espírito Santo, Ele clama com gemidos inexprimíveis. Então tem momento que nós não conseguimos orar, tem momento que nós não conseguimos clamar, interceder, mas o Espírito Santo de Deus intercede por nós. Eu costumo dizer que o Espírito Santo é a testemunha, Jesus é o advogado fiel e Deus é o juiz. Pai,
Filho e Espírito Santo. Deus, juiz. Jesus, o advogado fiel. E o Espírito Santo, a testemunha. Eu acredito que tudo passa, tudo vai passar. Esse tempo que nós estamos é um tempo realmente de alerta, de despertar. E eu convido você a se entregar totalmente ao Senhor. Você que está nas coisas realmente que desagradam a Deus, chegou o momento de você se entregar totalmente. Entrega teu corpo, a tua alma, o teu espírito. Deixa o teu espírito ser conduzido pelo Espírito de Deus. Deixa o Espírito Santo te guiar. Permita que o Espírito Santo te revele, te fale toda a verdade. Seja sensível à voz do Espírito Santo. Seja sensível a Deus. Porque Deus, Ele quer falar com você. Deus quer revelar os segredos dEle. Ele quer... Porque o Espírito Santo, Ele conversa conosco. O Espírito Santo nos mostra toda a verdade, nos revela. E eu creio que tudo que está em oculto há de ser revelado. Tudo que está debaixo dos tapetes, tudo que está atrás das cortinas será revelado. O próprio Jesus foi traído por Pedro e Judas. Então, se você for traído, se você for perseguido, é porque você está fazendo a diferença. Tem pessoas que é traída, tem pessoas que é perseguida, elas param no meio do caminho. Não é para parar no meio do caminho. É com perseverança, com persistência que nós chegamos em algum lugar. E Deus está dizendo para algumas pessoas, levanta a tua cabeça. Você, principalmente você que foi traído, que está sendo traído, que foi injustiçado, levanta a tua cabeça. Porque a Bíblia vai dizer, maldito é o homem que confia no homem. A tua confiança está no Senhor. Salmo 121. Elevo meus olhos para o monte, onde virá o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Mas pastor, é que você não sabe. Passar a perna em mim, tomar a minha empresa. Pastor, estão no meu lugar hoje. O lugar que era meu, hoje o lugar é de outra pessoa. Não se preocupa não. Da mesma maneira que a pessoa sentou na cadeira, da mesma maneira que a pessoa, ela passou a perna em você, pode ter certeza que ela não vai prevalecer, ela não vai permanecer no mesmo lugar que ela está. E eu acredito que aquele que é infiel vai se deparar com a infidelidade. Aquele que é traidor vai se deparar com a traição. Porque tudo que nós plantamos, nós colhemos. Nós colhemos. Então o que você tem plantado? Como tem sido a tua semeadura? É interessante que se você for na Bíblia Sagrada e ver a história de José, os seus irmãos o traíram, jogaram José na cisterna, jogaram José na prisão. José foi injustiçado. José, ele teve em uma situação onde era entre a vida e a morte. Mas José, ele saiu da posição de escravo, da posição de prisioneiro, e se tornou governador. Meu irmão, Deus te chamou para ser cabeça e não cauda, para estar em cima e não embaixo. E eu creio, eu acredito que Deus vai entregar o governo para muitas pessoas também. Muitas pessoas que estão passando pela humilhação, pelo desprezo, pela perseguição, pela calúnia. Os teus familiares tentaram envergonhar você. Eles estão, de repente, querendo
a sua queda, o seu mal, mas Deus conhece todas as coisas. Deus sabe de todas as coisas. Até disseram a respeito da sua morte, desejaram a tua morte, mas Deus nessa noite diz, é vida e vida e abundância. Você não vai morrer, mas você vai cantar, vai glorificar, vai exaltar o Senhor. Depois dessa situação, deste tempo, desta fase, vem também bênção, vitórias e conquista para a tua vida. E voltando à história de José, no momento que seus irmãos mais precisaram, que era o momento da escassez, o momento de fome, o momento terrível que estava acontecendo naquele momento, José estava com um depósito cheio. Sabe, meu irmão, o que é o depósito cheio? Cheio de alimento. José tinha alimento para servir aqueles que estavam passando fome, aqueles que estavam passando necessidade. É interessante que a família de José foi até José e José estava de braços abertos para receber a sua família. E recebeu a sua família com amor. Lembra da história do filho pródigo também? O filho pródigo saiu da casa do seu pai e ele gastou todo o dinheiro que seu pai tinha dado para ele. E ele se encontrou numa situação onde estava passando fome, passando necessidade. E ele lembrou da casa do seu pai. E quando esse filho pródigo chegou na casa do seu pai recebeu de braços abertos. Eu posso dizer que Jesus está te esperando de braços abertos. Ainda que você tenha saído da casa do seu pai, por nome Jesus, Messias, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, estrela da manhã, por mais que você tenha saído da casa do teu pai, volte para a casa do teu pai, porque ele te receberá de braços abertos. E não se esqueça da fé, do arrependimento, da confissão, porque o teu pai, ele vai fazer festa com a sua volta. A palavra do Senhor vai dizer, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Porque meu jugo é suave, meu fardo é leve. Então o Senhor está te esperando, filho pródigo. O Senhor está te esperando. Volte para a casa do Pai. Não temas. Não temais. Não tenha medo diante dessa situação. Há mais de 365 vezes a palavra não temas, não temais, não tenha medo. Se você está com medo, se você está um pavor, eu lhe peço nesse momento, acalma o teu coração, aquieta-te a tua alma e descansa no Senhor, porque Salmo 91, versículo 1, a palavra do Senhor vai dizer, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Então, descanse diante dessa situação. Nós temos ouvido muitas vozes. Tem praticamente se levantado muitas pessoas. Muitas pessoas têm se levantado para falar do amor de Deus, de falar de Jesus. E isso tem sido realmente muito importante. É um avivamento que está acontecendo. Fazia tempo que eu não fazia live. Olha, eu estou aqui fazendo live. Estou aqui pregando a palavra na minha casa. A minha casa do Senhor Jesus. A minha casa é chamada casa de oração. Então a tua casa tem que ser chamada casa de oração também. A tua casa tem que ser um pedaço do céu. E eu profetizo em nome de Jesus, a tua casa será um pedaço do céu. Aonde há desunião, haverá união. Aonde há brigas, haverá paz. Paz seja convosco. É momento de se alegrar também. É momento de alegria. Quanto tempo faz
Há filhos que fazia muito tempo que não conversavam com seus pais, irmãos que não se falavam. Então este é o momento da família. A minha família é o meu maior patrimônio. A palavra do Senhor diz em Ageu 2:8, a glória desta última casa será maior do que a primeira, e nesta casa haverá paz. Então, a paz, ela tem que reinar na tua casa. Eu aprendi uma coisa, que aquilo que sai da nossa boca tem poder. Tiago capítulo 3. Então, dependendo daquilo que você fala na tua casa, você fala no teu lar, ou você vai trazer bênção ou maldição. E a tua casa tem que ser bênção, meu irmão, minha irmã. A tua casa tem que ser uma casa de bênção. Então use a tua boca para dizer palavras que edificam. Porque muitas pessoas usam a sua boca para destruir. Então a pessoa fala, nossa, minha casa está pesada, o ambiente está pesado. Mas ela não parou para analisar, para pensar, para refletir que aquilo que ela falou dentro da sua casa é o que trouxe realmente as trevas, a maldição. E eu costumo dizer, a Bíblia diz que os espíritos imundos andam por lugares áridos, buscando repouso. Então nós sabemos que há demônios e anjos. E quando é dito palavras com sabedoria, palavras que edificam, palavras que realmente Deus ele se agrada, então nós atraímos os anjos do Senhor. Nós atraímos a presença do Espírito Santo. E aonde realmente a pessoa xinga, aonde a pessoa fala palavrão, aonde a pessoa fofoca, aonde tem mexeriqueiro, o que está ali? Os espíritos imundos, os demônios. Então nós devemos tomar um grande cuidado, principalmente quando nós sentamos numa mesa para tomar o café da manhã, quando sentamos à mesa para jantar, porque a mesa ela é sagrada. Lembra o que aconteceu com os discípulos? Os discípulos de Jesus sentaram onde? À mesa. Então a mesa é um lugar de comunhão. Não é um lugar de desordem, de desorganização. É um lugar de comunhão. Então é importante que você aprenda aí na tua casa, nesse exato momento, que quando você sentar à mesa para tomar o café da manhã, sentar à mesa para tomar o café da tarde, ou fazer a sua janta à noite, fale de coisas boas. Eu costumo dizer que a mente também... A nossa mente, ela é uma mente brilhante, a mente de Cristo é uma mente positiva. Nós devemos pensar positivamente. Eu acredito nisso. Porque eu acredito que na mente de Deus não há fracasso, não há derrota. Na mente de Deus é vencer e vencer. Por isso que a palavra do Senhor diz que nós somos mais do que vencedores. E eu creio que eu sou um vencedor, você é uma vencedora. Você que está me ouvindo, neste momento, você é um vencedor, uma vencedora. Quantas situações você já passou na sua vida? Eu, por exemplo, quando era criança, passamos muitas necessidades, momentos difíceis, momento onde que realmente tinha momento que a gente comia arroz branco. É interessante que teve uns momentos que comia arroz branco com vinagre, parecia que eu estava comendo arroz com feijão e bife, e é nesses momentos realmente de prova, momentos de dificuldade que nós crescemos. Eu acredito que se eu não tivesse passado por dificuldade quando era criança, por necessidade, eu não estaria aonde estou hoje. Eu glorifico e exalto o nome do Senhor, porque tudo vem dele, tudo é para ele, sem ele nada somos, nada podemos. Hoje eu sou o que sou, é por causa realmente daquilo que também eu passei quando era criança. Quantas provas, quantas decepções, quantas frustrações, quantas palavras que eu vi de maldição contra a minha vida, mas aí eu pude aprender que quando eu ouço algo de maldição contra a minha vida, eu posso transformar a maldição em bênção. Então, se alguém falar que você é um derrotado, que você é um fracassado, que você não pode, então você trabalha dentro de você, que você pode sim. Porque em Filipenses capítulo 4, versículo 13, a palavra do Senhor vai dizer: posso todas as coisas naquele que me fortalece. A palavra do Senhor diz isso. E nós devemos tomar
posse da palavra de Deus. E a Bíblia também vai dizer que maior é o que está dentro do que o que está fora. Então, quando você vai vencer algo, você tem que primeiro vencer dentro. Porque se você vencer dentro, certamente você vai vencer fora. Eu glorifico a Deus porque Deus me levou para mais de 5 países. Eu me lembro que eu jogava futebol, eu achava que ia ser através do futebol que eu iria viajar para as nações. Mas o Senhor me levou para as nações para pregar o seu evangelho. Por isso que a Bíblia diz que os nossos planos, de repente, não são como os planos de Deus. Nem os nossos caminhos como os caminhos de Deus. São mais altos. A palavra do Senhor vai dizer assim: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram aquilo que Deus tem preparado para nós. E coloca algo na tua mente, no teu coração, na tua alma. Aquilo que é para você não é para outra pessoa. Ainda que alguém tente tirar o seu lugar, tente realmente querer realmente a posição que você está, coloca algo na tua mente, no teu coração, na sua alma, aonde realmente Deus te colocou. Ninguém pode realmente te tirar, a não ser o Senhor. É isso que eu tenho na minha mente. Então, a salvação é individual, ninguém é melhor que ninguém. Então, depende de cada um. E a Bíblia também vai dizer que Jesus é o cabeça, nós somos o corpo. Por exemplo, dentro da igreja, dentro de um ministério, todas as pessoas são importantes. Eu costumo dizer que um é o braço direito, outro é o braço esquerdo, um é a perna direita, outro é a perna esquerda. Por quê? Porque nós fazemos parte de um corpo, onde Jesus é o cabeça. Então todos são importantes na casa do Senhor. Mas existe a hierarquia também. Por exemplo, se nós temos o presidente, vice-presidente, deputados, senadores, então dentro também de uma igreja, de uma comunidade, também existe uma hierarquia. E essa hierarquia tem que ser obedecida. Por exemplo, por que eu estou pregando o evangelho dentro de casa? Porque nós recebemos a ordem lá de cima. Recebemos a ordem que é para ficar realmente nos nossos lares, na nossa casa. Mas pastor, por que você está fazendo o culto na igreja? Porque não está havendo aglomeração. Praticamente nós estamos tomando um grande cuidado ali, quando nós estamos fazendo a live na igreja. São algumas pessoas só. Então não tem aglomeração. E nós estamos realmente fazendo aquilo que as autoridades pediram para nós fazer. Amém? Para quem não me conhece, eu sou o pastor Luiz Gustavo Ribeiro de Freitas, da comunidade evangélica Árvore da Vida. O endereço da igreja, do ministério, é Rua Etelvino Ferraz Teixeira, número 90, Jardim América, próximo à Padaria Que Delícia. E quais são os dias de culto? Os dias de culto são terça-feira, às 15h30, quinta-feira, às 19h30 e domingo, às 19h30. Você é meu convidado especial. Com certeza, quando voltarmos às atividades mesmo, na hora que a igreja estiver com a porta aberta, pode ter certeza também que você será bem recebido, você será bem recepcionado. Nós temos uma equipe de excelência, é um ministério realmente acolhedor, que ama as almas. Então é um ministério que veio realmente para fazer a diferença também nesta terra. Amém? O que eu tinha para dizer, meus queridos, nessa noite é isso. Amém? Deus abençoe a todos poderosamente. Eu vou agora dar a bênção sacerdotal. Onde você estiver agora, você vai receber a bênção sacerdotal. E eu creio que você vai ter realmente uma excelente noite. Amém? Feche teus olhos aonde você estiver. Amém? O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Todos digam amém. Senhor, abençoa o nosso presidente, vice-presidente, senadores, deputados. Abençoa também, Senhor, ó Pai, o nosso prefeito, vice-prefeito, os vereadores. Abençoa também, Senhor, a população jauense, o Brasil e o mundo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Amém, Jesus. Um grande beijo do pastor Luiz Gustavo. Fique com Deus. Até a próxima.